Xaviera ouve a conversa entre Candoca e Tetulino. O coronel chora com a desconfiança de José. Timbó descobre que o açude está contaminado. Lazi acolhe Marruan e Labibe. José comenta com Candoca que está preocupado com o coronel. Deodora questiona Vespertino sobre o seu cargo na prefeitura. Pajeú ameaça Vespertino para que ele se mantenha longe de Deodora. Xaviera termina com Tetulino e vai embora da fazenda. Nivalda repreende Sabá por ter contaminado o açude com as algas. Xaviera implica com Cagija e irá convencer Osmar a mudar de ideia com relação a Marruan. Timbó comenta com Candoca e José sobre a contaminação do açude. Levi se assusta com o comportamento do coronel durante a sessão. O coronel ouve encantado o culto de Dagmar. Candoca e Timbó avisa a cidade da contaminação do açude. José exige que Tetulino feche o açude. Tetulino discute com José e se desespera quando vê as algas no açude. Floro e Vespertino não acredita na denúncia de Candoca. Xaviera se surpreende com a beleza das esposas de Omar. O coronel se aconselha com Dagmar. Cagija e as outras esposas exigem que Omar perdoe Marruan. Omar bebe a água contaminada e Marruan se desespera. Lorena e Anita avisa a todos na cidade para não utilizar a água. José vai atrás de um brologar para resolver o problema com a contaminação do açude. Floro, Vespertino e Mirinho se surpreende com a mudança de visual de Firmino. Thomas confronta Khaled por insultar Rosinha. Cartão usa plantas para tentar conter a contaminação no açude. Timbó tem uma ideia para ajudar a cidade e pede apoio de Candoca. José chega com a bióloga à fazenda Palmeiral. Timbó e Candoca chega com o caminhão-pipa na cidade. Padre Zenzo distribui água para toda a cidade. Xaviera entrega seu diamante para salvar o açude. Caxixa conta para Marruan o que está fazendo para convencer Omar a aceitar o seu casamento. Xaviera aceita as desculpas de Tetulino. Thomas avisa a Timbó que os recusaram para pagar os caminhões-pipas. Foro suspenso e todos se preocupam. Omar passa mal e Marruan e Cagija se desespera. Candoca é chamada para ajudar Omar e se preocupa com a gravidade do caso. Deodora obriga Vespertino a servir ela e Pajeú, que fica desconfortável. Omar é levado para um hospital na capital. Candoca avisa que Omar precisa de uma transfusão e Labibe se oferece para doar sangue. Thomas é demitido do banco. Candoca avisa a Marruan que Osmar foi envenenado. Omar enfrenta Marruan e Cagija interrompe a briga ao abençoar a união do filho com Labibe. Xaviera decide fazer um curso intensivo de sedução com Firmino
para que ele consiga conquistar Lorena. Floro e Vespertino comemora o dinheiro desviado para um paraíso fiscal. Omar se surpreende com o comportamento de Khadija e afirma que não tem mais nada para falar com Marwan. Candoca confronta Vespertino, Floro e Mirinho. Teresa refaz o vestido de Candoca, que se emociona. Vespertino propõe se unir a Deodora. Timbó percebe que Floro quer enganá-lo e faz uma proposta incomum ao prefeito de Cantapedra. Timbó insiste que Floro aceite sua proposta antes de fazer qualquer acordo com ele. Lorena e Labib arrumam Candoca. Omar tenta persuadir Marwan a anular seu casamento. José se surpreende com a chegada repentina do coronel. Xaviera ouve Tetulino pedir para Márcio Castro tirar as terras do catente de José e o repreende. Deodora se assusta quando Pajeú a questiona sobre a visita de Vespertino. Gessilane conta para Sabá e Nivalda que Tetulino é o novo coronel de Cantapedra. Labib e Marwan conta para Lazi e Latifa que se casaram. Floro e Vespertino aceita a proposta de Timbó. Tetulino se recusa a se aliar a Sabá. José tenta convencer Omar a aceitar Labib e reconsiderar sua decisão sobre Marwan. Deodora chega com Pajeú à casa de Vespertino. Tetulino recebe o convite de casamento de Candoca e José. Xaviera percebe o incômodo de Tetulino. Pajeú desiste de ficar na casa de Vespertino e Deodora pensa em como tirar proveito da situação. Timbó exige que Floro e Vespertino chame Eudoro para fotografar a posse do burro. Xaviera impõe que Tetulino seja gentil com José. Lazi descobre com Omar que Marwan foi deserdado. Manduca se diverte com Xaviera. Tetulino manda Márcio Castro marcar regata náutica para o mesmo dia do casamento de Candoca e José. Sabá pensa em sabotar regata náutica. Padre Zenzo e a pastora Dagmar pede para Candoca adiantar seu casamento por causa do evento da Fazenda Palmeiral. José pergunta ao coronel quem encomendou a sua morte com fubá. Candoca confronta Tetulino. Xaviera ouve a conversa entre Candoca e Tetulino. O coronel chora com a desconfiança de José. Timbó descobre que o açude está contaminado. Lazi acolhe Marwan e Labib. José comenta com Candoca que está preocupado com o coronel. Deodora questiona Vespertino sobre o seu cargo na prefeitura. Pajeú ameaça Vespertino para que ele se mantenha longe de Deodora. Xaviera termina com Tetulino e vai embora da fazenda. Nivalda repreende Sabá por ter contaminado o açude com as algas. Xaviera implica com Khadija e irá convencer Osmar a mudar de ideia com relação a Marwan. Timbó comenta com Candoca e José sobre a contaminação do açude. Levi se assusta com o comportamento do coronel durante a sessão. O coronel ouve encantado o culto de Dagmar.
Candoca e Timbó avisa a cidade da contaminação do açude. José exige que Tetulino feche o açude. Tetulino discute com José e se desespera quando vê as algas no açude. Floro e Vespertino não acreditam na denúncia de Candoca. Xaviera se surpreende com a beleza das esposas de Omar. O coronel se aconselha com Dagmar. Cajija e as outras esposas exigem que Omar perdoe Marruan. Omar bebe a água contaminada e Marruan se desespera. Lorena e Anita avisa a todos na cidade para não utilizar a água. José vai atrás de um brologar para resolver o problema com a contaminação do açude. Floro, Vespertino e Mirinho se surpreende com a mudança de visual de Firmino. Thomas confronta Khaled por insultar Rosinha. Cartão usa plantas para tentar conter a contaminação no açude. Timbó tem uma ideia para ajudar a cidade e pede apoio de Candoca. José chega com a bióloga à fazenda Palmeiral. Timbó e Candoca chega com o caminhão-pipa na cidade. Padre Zenzo distribui água para toda a cidade. Xaviera entrega seu diamante para salvar o açude. Caxixa conta para Marruan o que está fazendo para convencer Omar a aceitar o seu casamento. Xaviera aceita as desculpas de Tetulino. Thomas avisa a Timbó que os recusaram para pagar os caminhões-pipas. Foram suspensos e todos se preocupam. Omar passa mal e Marruan e Cajija se desespera. Candoca é chamada para ajudar Omar e se preocupa com a gravidade do caso. Deodora obriga Vespertino a servir ela e Pajeú, que fica desconfortável. Omar é levado para um hospital na capital. Candoca avisa que Omar precisa de uma transfusão e Labib se oferece para doar sangue. Thomas é demitido do banco. Candoca avisa a Marruan que Osmar foi envenenado.